E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês lembram que eu havia alertado em relação, isso claro para quem acompanha o canal, né? Que eu havia alertado em relação às seguradoras do Japão, que o governo japonês não queria mais pagar indenização em relação ao coronavírus, as seguradoras começaram a se movimentar. Pois é, Tio Kishida ele veio a público já para anunciar a redução do tempo de quarentena no Japão. Claro que essa redução de tempo de quarentena influencia na parte de, no caso de indenizações para o coronavírus, tá? Então vem comigo aqui, só escuta o próprio Tio Kishida falando, ó. 陽性者の自宅療養期間の見直しです。陽性者の自宅療養期間については、有症状の場合、10日間を7日に短縮いたします。無症状の場合には、検査と組み合わせて5日間で解除可能といたします。以上、国内外に蓄積した知見、専門家の意見を踏まえて、ウィズコロナの新たな段階への移行を進め、社会経済活動との両立、これを強化してまいります。Então já dá para você que entendeu, que entende japonês, já deu para você sacar. Acho que não precisa nem escutar o resto da notícia. Para você que não entende, vem comigo aqui já para você sacar o que está acontecendo. Olha só. Relativamente ao período de recuperação em casa para os infectados do coronavírus, o primeiro-ministro Kishida disse que os que apresentarem sintomas devem, né, no caso assim, ficar 7 dias dos atuais 10 dias. Então antes era 10, caiu para 7. Tá? E os assintomáticos devem testar negativo. Foi anunciada uma política para encurtar dos 7 dias para 5 dias pessoas assintomáticas em casa. Tá? Além disso, vai ser revisado o número total de pessoas infectadas e vai ser planejado mudar para uma operação uniforme em todo o país a partir do dia 26. Tá? Então, a partir do dia 26, eles vão cortar essas informações de número de infectados aqui no Japão. Vai ficar aqui, parece que só para as pessoas que estão em estado grave. Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão ele quer deixar o ranking de países pessoas mais infectadas de coronavírus. Tá de acordo com a OMS. Então já dá para você sacar por A mais B que vai ter muita falcatrua por trás daqui para frente, tá? E que as indenizações em relação ao coronavírus daqui para frente não terão mais, tá? Se tiverem, vai ser num valor bem menor do que as pessoas recebem atualmente. Então já vai ficando ciente disso. Só que por enquanto aqui, tá? Tem que tomar cuidado com essa parte de redução, tá? Da categoria do coronavírus. Na hora que ele cair para a categoria de gripe, aí corta-se totalmente as indenizações, tá? Então tem que ficar esperto com isso também, mas vem comigo aqui. O primeiro-ministro Kishida respondeu em uma entrevista coletiva, no caso assim, na residência oficial do primeiro-ministro sobre a resposta sobre o coronavírus. Entre eles, o primeiro-ministro Kishida afirmou que, em relação ao período de recuperação das pessoas infectadas em casa e etc., né, aqueles com sintomas devem ser confirmados como negativos em um teste, enquanto aqueles que apresentam sintomas devem ser testados por 10 a 7 dias em princípio, sob condição de esclarecimento, né, da política para reduzir de 7 para 5 dias. Ele também anunciou uma política para revisar o número total de pessoas infectadas e mudar a operação simplificada em todo o país a partir do dia 26 desse mês, para que os relatórios detalhados possam ser limitados àqueles que correm alto risco de adoecer gravemente. Então, aqueles que forem considerados entram na estatística. Caso contrário, assintomáticos, casos leves, etc., não entra mais estatística no Japão. Isso não quer dizer que o número de infectados vai diminuir. Tá? Só quer dizer que o governo japonês não vai mais divulgar grandes números. Então pode parecer que o Japão não tem mais coronavírus. Tá? Ou tenha muito pouco coronavírus, o que não vai ser a realidade da situação. É aquela velha história. Tá? Vai jogar cortina de fumaça no povo aqui no Japão. Vai estar omitindo informações e com isso, na hora que começar a dar uma explosão de coronavírus nos hospitais e começar a faltar leitos e pessoas morrerem à torta direito, como está acontecendo aqui no Japão,
já dá para você sacar por A mais B que alguma coisa tem que o governo vai estar segurando essas informações. Infelizmente, mais uma omissão de informação do governo japonês que vai levar à morte de muita gente. Tá? Isso vai levar, vai, porque na hora que as pessoas começarem a ver que tem poucos números de infectados no Japão, as pessoas vão relaxar. As pessoas vão sair sem máscara, vão começar, como é que se diz assim, a ter uma vida antes pré-pandêmica, tá? Pré-coronavírus. E com isso, muita situação de risco vai aumentar. Vai aumentar demais. Tá? Agora já tem, você imagina depois que esses números praticamente sumirem. Porque muitas pessoas elas tomam cuidados de acordo com os números. A partir da hora que os números relaxam, as pessoas vão relaxar, isso é consequência. E nessa brincadeira toda já dá para você sacar por A mais B o caos que vai se tornar o Japão de tempos em tempos. Principalmente quando vier a 8ª onda e etc. Além disso, em relação à vacinação contra o Omicron, a partir desse mês para maiores de 12 anos, do próximo mês a novembro, vai ser estabelecido um sistema que pode ser vacinado a um ritmo de mais de 1 milhão por dia. E eles pretendem acelerar ainda mais a vacinação. Além disso, as restrições de movimentos para os pacientes em atendimento domiciliar serão amenizadas. E aqueles que forem, no caso assim, assintomáticos por mais de 24 horas ou que não apresentarem sintomas, poderão tomar medidas para a prevenção de infecção, como usar máscaras, sair para comprar alimentos, etc. Então você vê que mesmo quem está em casa e for assintomático vai poder sair. Não que haja alguma restrição, mas você vê que antes eles pediam para as pessoas ficarem em casa, agora não. Ele explicou que está fazendo os ajustes finais para permitir o mínimo de pessoas necessários. O primeiro-ministro Kishida disse: além da 7ª onda, estamos preparando para a transição para uma nova fase com o coronavírus, com base nas opiniões de especialistas na área. Após a discussão, decidiremos o quadro geral. Em relação à decisão do governo de encurtar o período de tratamento médico em casa para as pessoas infectadas com coronavírus, o professor Ken Kosaka, da Universidade de Tohoku, que é membro da reunião de especialistas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, disse: os dados mostram que de 10 a 20% dos pacientes excretam vírus mesmo após o 7º dia. O que isso quer dizer? Mesmo depois de 7 dias, de 10 a 20% das pessoas ainda têm o coronavírus e estão soltando o coronavírus na fala, na saliva, nos espirros e etc. Embora a quantidade de excreção viral possa diminuir com o tempo, o risco de infecção secundária não é zero. Então você vê que os próprios especialistas já estão alertando, mas você vê que o Kishida reduziu o número no caso para a quarentena. E com isso já sabe que vai aumentar a periculosidade na rua. Isso é fato. Alguns especialistas disseram que estavam cautelosos em encurtar o período de tratamento, dizendo: no entanto, é difícil apontar para o risco zero e, como as infecções continuam atingindo instituições médicas e asilos, é difícil encurtar o período de tratamento. É muito importante o ponto de gestão das pessoas e, pessoalmente, acho que o encurtamento é inevitável. Inevitável por quê? Por causa do governo. Questão de indenizações, botar o povo para trabalhar, para gerar impostos e etc. Tá? Mas você vê que na parte de consciência moral, tá? Em relação à saúde das pessoas, é zero. Tá? Então já dá para você sacar. Por que eu falo isso? Continua comigo aqui para que você vai sacar. Além disso, o professor Kosaka sugeriu que, se o período de recuperação for reduzido, mais kits de testes antígeno devem ser distribuídos para que as pessoas confirmem se são negativas antes do final do período de recuperação e que, mesmo que o período seja reduzido de recuperação, ao final, o aparecimento dos sintomas deve ser minimizado e destacou que é importante tomar medidas para reduzir o risco de infectar outras pessoas, como usar máscaras, evitar locais lotados
e comer fora pelo menos até o 10º dia, sinal que com 10 dias a pessoa ainda tem o vírus no corpo, ela está infectada ainda. Não preciso dizer mais nada, né? Que essa redução do período que o Kishida quer vai ser perigoso demais para o Japão em relação a novas infecções, vai. Tá. Muita gente vai pegar coronavírus aí e nem vai sacar. Além disso, em relação à política do governo para simplificar a compreensão do número total de pessoas infectadas em todo o país a partir do dia 26 desse mês, na província de Miyagi, por exemplo, que já foi revisado, o sistema de acompanhamento de saúde foi redesenhado para não negligenciar os casos graves. Se negligenciar, nego vai morrer. Tá? Isso é fato. Há também aspecto de que o centro de saúde pública vai ter uma nova carga de trabalho. Devemos prosseguir com a revisão do método de apreensão em preparação para a próxima onda de infecções e novas doenças infecciosas, incluindo a forma que o sistema, como a digitalização, deve ser. Por que eu faço essas pausas? Porque às vezes eu preciso parar para traduzir e eu preciso dar sentido àquilo. Tá? Então, se não der sentido, você já sabe que vai ficar uma coisa assim meio horrenda. Me desculpe por essas pausas na leitura ali para poder fazer a tradução mais assertiva para você. Tá? Só que, com isso, já dá para você sacar o quê? Nós só saberemos da 8ª onda depois que os hospitais estiverem lotados. Porque enquanto os hospitais não estiverem lotados, o governo vai ficar... porque não vai ter informação para o público, só vai ter informação sobre os números de casos graves ou moderados que vão se tornar graves. E com isso, o que é? O número de pessoas infectadas, assintomáticas e casos leves não vão aparecer na mídia. E nisso não vai dar para sabermos quando estiver entrando na 8ª onda. Tá? Então, vai ser algo perigoso para o Japão? Vai. Para as pessoas do Japão vai ser perigoso. De acordo com os resultados de uma análise do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, quantos dias o vírus pode ser detectado em pacientes infectados com a cepa Omicron, no caso BA.1, o período de tratamento para aqueles que apresentam sintomas será encurtado no futuro. Ao final do 8º dia, o vírus foi detectado em 9% das pessoas. Olha só essas projeções aqui, que foram que o Instituto de Doenças Infecciosas aqui do Japão soltou, tá? Em relação à estimativa, pessoas infectadas, tempo de quarentena e a porcentagem de pessoas que continuam tendo o vírus por longo tempo. Vem comigo aqui, presta bem atenção nisso. Ó. De acordo com os materiais apresentados na reunião de especialistas do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o vírus foi detectado em pessoas com sintomas no 7º dia, você vê que é o dia que eles querem tirar a quarentena. No 7º dia, como o dia do início como dia 0. Tá? 17%, no caso, no 7º dia, 17%. 9% no dia 8, no 8º dia, no caso. 4% no dia 9, no caso assim, no 9º dia, e 2% no 10º dia. Então, quase não dá para ser detectado no 10º dia. Então, você vê que, no caso de pessoas que têm sintomas, tá? Para os assintomáticos é o seguinte, por outro lado, o vírus foi detectado em pessoas assintomáticas, tá? 18% no 5º dia, 10% no 6º dia, 6% no 7º dia, 6% no 7º dia, 3% no 8º dia e 1% no 9º e 10º dia. E são quase indetectáveis. Então você vê que, dependendo, no 9º e no 10º dia, os kits antigênio não pegam. Tá? Você vê que então, precisa do teste PCR para comprovar aquilo, porque são quase indetectáveis. Então já dá para você sacar que
mesmo que se a pessoa sair da quarentena com o 7º dia, não quer dizer que o vírus saiu do corpo dela. Então, se ela morar com mais pessoas, por exemplo, e ela relaxar com esse sistema de quarentena, tá lascado. É a mesma coisa. Pessoas, se voltar para trabalhar da forma que o governo vai correr o risco de infectar outras pessoas, falando que, já estou bem, não tenho vírus. O vírus está lá. Você vê que é quase indetectável, mas ele está lá ainda. Então já dá para você sacar por A mais B que vai se tornar perigoso para o Japão? Vai se tornar perigoso. Mas o Kishida ele quer botar o povo para trabalhar, para gerar mais impostos. Só que nisso não está vendo tempo seguro para as pessoas saírem da quarentena de coronavírus. E nisso vai se tornar o caos que vai estar. E com a eliminação de informação sobre o número de infectados, você já sabe o que vai acontecer aqui no Japão. Então eu sugiro, eu não mando ninguém, não mando nem na minha esposa, imagina para você. Eu sugiro que você tome cuidado. Continue usando máscara, higienize suas mãos, aqui, para você que mora aqui no Japão, mesmo no Brasil, mas eu falo assim, porque aqui no Japão vai estar perigoso com essa política. E você vê com esses dados estatísticos que o próprio Instituto de Infecções do Japão soltou. Então, é perigoso esse tipo de coisa? É perigoso. Eu fico temeroso com esse tipo de coisa. Porque dependendo, não dá nem para você dar uma relaxada. Porque antes, com a quarentena de antes, você já tinha uma noção que quando a pessoa saísse da quarentena, ela já estava com o mínimo ou 0 de vírus. Você vê que no 9º, 10º dia, quase indetectáveis, mas ainda sentiu o vírus e era o tempo de quarentena máxima. Mas agora, com 7 dias, vai estar o quê? Com 6% de chance de infecção. No caso, com o 7º dia e com o 6º dia, 10%. Então você vê que a pessoa ainda tem uma carga viral alta no corpo. E você vê que o próprio especialista falou que essa carga viral, ela sai. Mesmo com esse tempo que o governo quer. Então, está se tornando uma coisa perigosa aqui no Japão, está se tornando uma coisa perigosa. E na hora que eles reduzirem o patamar do coronavírus à gripe, aí a coisa vai descambar de vez. Então, só toma cuidado com isso. Eu falo isso porque, por exemplo, meu sogro, ele pegou coronavírus, já tem mais de 1 ano que ele pegou coronavírus. Ele tem sequelas até hoje, por mais de 1 ano. Ele tem várias sequelas ali que ele fala que tem hora que dá vontade de xingar. Então, e além dele, tem outras pessoas que ficaram com sequelas por mais de 1 ano. Então esse tipo de coisa atrapalha a vida da pessoa? Atrapalha a vida da pessoa demais. Tira aquela qualidade de vida da pessoa. Além que, dependendo da situação, leva a óbito. Esses dias para trás, houveram mais de 30 mortes em relação ao coronavírus aqui no Japão. Aqui isso que o governo relatou. Claro que esse número pode ser muito maior. Mas é aquela velha história, eu não trouxe para o canal porque eu não quero que o canal aqui ele se torne um Cidade Alerta, por exemplo, Só fala de morte, se vocês espremessem o celular sai sangue. Eu não quero isso, pelo menos aqui para o canal. Então tem muitas notícias que eu seguro, não solto. Mas tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado. Para você que mora aqui no Japão, com essas políticas do governo agora, tome cuidado. Espero que essa notícia tenha te ajudado de alguma forma. Ficou meio estranho às vezes, por causa das pausas que eu falo, ficou, Gomenasai. Mas são pausas que eu preciso dar sentido na tradução para você ficar ciente da situação. Mas é uma política perigosa essa do governo? É uma política perigosa. Então só tome cuidado daqui para frente. Mais cuidado que você está tomando agora. Porque antes você sabia os números do coronavírus, então você sabe, não, agora está dando um boom, eu preciso me segurar mais que antes. Só que a partir de agora nós não saberemos quando vai dar o boom. Só saberemos quando dá o boom quando os leitos dos hospitais estiverem lotados. Aí já é tarde. Acho que deu para você entender. Na hora que chegar a esse ponto dos leitos estiverem lotados, já é tarde porque vai estar alastrado o número de infectados no Japão, de cabo a rabo. Aí já não tem para onde correr mais. Então, tome cuidado, por favor, com a sua saúde daqui para frente, mais que você já toma.
Se você não pegou coronavírus, igual é o meu caso, tente tomar um pouco mais de cuidado. Para quem já pegou coronavírus ali, como é que se diz, já tem uma certa imunidade ali dentro, né? Mas de qualquer maneira, porque você vê que tem pessoas que já pegaram 2, 3, 4 vezes coronavírus. Já tem casos na mídia de pessoas assim. Então tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado. Então, essas pessoas têm um pouco mais de imunidade, diferente de mim ou de você que não pegou coronavírus ainda, tá? Então toma cuidado só com isso, pelo amor de Deus. Tá? Já baixa a cabeça para você e peça, pelo amor de Deus, tome cuidado. Principalmente se você não pretende tomar a dita da vacina. Eu só tomei as 2 primeiras, não pretendo tomar mais. Mas de qualquer maneira, fica o alerta aí. Tá certo? Para você que pretende tomar vacina, eu não estou falando para você não tomar vacina. Tome a vacina, sim. Tá? Se você confia na vacina, acha que o negócio vai... Como é que se fala assim? Dá bom, como é que se diz? Vai lá e toma a vacina. Tá? É bacana esse tipo de coisa. É questão consciencial de cada um e cada um pagar o preço, igual no meu caso. Eu não tomei, né? Não tomei a 3ª dose, nem sei daqui para frente. Depois daqui para frente, para lá só Deus sabe. Tá? Mas a 3ª dose eu não tomei. Então, eu sei dos riscos, dos preços a pagar em relação a isso. Então, para você que pretende tomar a vacina ou não tomar a vacina, só fica ciente dos riscos, tá? E dos preços a pagar que cada um tem, caso aconteça alguma coisa nesse meio, tá? Porque não adianta reclamar, tá certo? Fala assim, eu devia ter tomado, que não sei o que, não devia ter tomado. Eu falo assim por quê? Porque tem os efeitos colaterais da vacina. Então a pessoa toma, fica caída lá, igual minha esposa, ficou ruim pra dedéu. Ela xingou pra caramba, ela falou, a 4ª dose eu não tomo. Aí é a opção dela. Tanto que eu não falo para ela, faça isso ou faça aquilo. Ela sabe disso. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com ela, tá? Para poder perguntar para ela em relação a esse tipo de coisa. Porque eu nunca falei para ela, faça isso ou faça aquilo. Eu falo de mim. Tá? Da mesma coisa eu falo para você, tome cuidado com isso. Da mesma forma que se você não tomar, vai ter uma consequência. Se você tomar, também vai haver uma consequência. Tá? Então, preços todos nós pagamos. Então, vai de acordo com que cada um quer pagar o preço para si. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.